maior de Minas, dá uma olhada, você falar que tá equilibrado. Aqui, ó, gelado, ó, geladinho, fala, como é que é? Vai lá e resolve, filho, é a hora. Falando na Nação Celeste, a mídia esportiva já está pegando fogo com o clássico, né? Cruzeiro e Atlético entram em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil em um confronto que promete Mineirão lotado e muita pressão e rivalidade em campo. Nos programas esportivos o debate já começou: quem chega mais forte? Cruzeiro embalado por uma vitória sobre o Flamengo ou Atlético vivendo uma sequência positiva? Hoje você confere comigo as principais análises, opiniões e debates da imprensa esportiva sobre esse clássico que pode parar Minas Gerais. Mas antes da gente conferir tudo isso, já dê seu like, já dê seu hype, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Ronaldão, teremos o quarto encontro entre Cruzeiro e Atlético neste ano, que agora é pela Copa do Brasil. O Cruzeiro muito elogiado com o Arthur Jorge, ganhou do Flamengo no final de semana. E o Galo, que nem levou todos os titulares para enfrentar o meu Colorado, vive um momento positivo e a promessa é de um jogo de alto nível. Um ano depois, a história se repete. Cruzeiro e Atlético voltam a se encontrar nas quartas de final da Copa do Brasil. No ano passado, deu Cruzeiro. A Raposa venceu os 2 jogos por 2-0 e avançou às semifinais. As duas equipes chegam para essa disputa em seus melhores momentos na temporada. O Cruzeiro vem de 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Já o Atlético não perde há 11 partidas. 2 boas fases que agora se encontram em um mata-mata. São partidas que não importa como chega, porque são diferentes. Se jogar outra coisa, a cidade vai estar quente. Então, temos que jogar a partida inteligente, temos que estar convictos do que fazemos e o que vamos a buscar lá. É sempre importante ganhar, sempre o disse aqui. Acho que é para isso que nós jogamos, é para isso que nós competimos, é para podermos ganhar e saber que o ganhar não invalida aquilo que seja a ambição para o próximo jogo. Porque esse sendo um jogo de mata-mata frente a um rival para a Copa do Brasil, é um jogo importantíssimo. Eu disse aos meus jogadores após a eliminação que nós teríamos agora 4 jogos determinantes para aquilo que é o nosso futuro imediato. O primeiro jogo é aqui, no Mineirão. A Raposa tem o mando de campo e quer usar o apoio da torcida para sair na frente. O Galo sabe que uma vantagem fora de casa pode ser fundamental para a decisão na Arena MRV. Nos últimos 10 clássicos foram 4 vitórias do Atlético, 3 empates e 3 vitórias para o Cruzeiro. E para começar a disputa, as equipes vêm com força máxima. Arthur Jorge deve manter a base do time que vem dando resultado, com Otávio no gol, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas ou Vidalba na linha de defesa. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira. E no ataque, Wesley, Arroio e Caio Jorge. No Atlético, o técnico Eduardo Domingues também deve manter o esquema tático, com Everson no gol. Na defesa, Natanael, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodge. Mais à frente, Maicon e Alan Franco, Coelho, Vitor Hugo ou Fred, Bernard e Cassierra fechando o ataque. Se eu tiver que entrar titular, estarei pronto. Se eu tiver que estar na reserva, estarei pronto para ajudar a equipe. O importante é que nós possamos fazer um grande jogo na próxima terça-feira. Agora é outra competição, é clássico, a gente sabe que infelizmente, né, vocês viram o que aconteceu no Mineiro, lá nos Estados Unidos. Quando envolve clássico, a mobilização é diferente. Então, desde já, pensar em descansar, porque a gente sabe que o que envolve, né, na cidade aqui, e que a gente possa ser feliz como a gente foi, né, no ano passado. Nesta terça, começa mais um capítulo para Cruzeiro e Atlético. 90 minutos para dar início à decisão de quem vai à semifinal da Copa do Brasil. E, de novo, só um vai seguir o caminho do título. Tô falando aqui que pode ser que tenhamos pênaltis também, porque um clássico de tanta magnitude, com 2 equipes bem preparadas. Claro que o investimento do Cruzeiro é muito alto, mas o Galo também reforçou. O Fred é um jogador excelente, diferenciado. Então eu vejo equilíbrio nessa disputa, Edu. Tá bem equilibrado, Renata. Se você pegasse antes da Copa do Mundo, eu colocaria o Cruzeiro muito à frente do Atlético. Só que o Barba conseguiu, nessa parada
para a Copa do Mundo, colocou um Atlético Mineiro bem consciente, um Atlético que não dá espaço. É o único clube que ainda não perdeu depois pós-Copa, então isso você vê uma evolução do trabalho. Mas, por outro lado, também tem o Arthur Jorge, que pegou o time lá no último colocado e colocou o Cruzeiro lá brigando ali entre os primeiros colocados. Então você vê realmente que vai ser um clássico muito equilibrado. Eu confio bastante, principalmente no Matheus Pereira e no Gerson também, que são jogadores decisivos. Então a gente espera que o Cruzeiro possa fazer uma boa vitória, até porque um clássico pode decidir em detalhes. E espero que o Cruzeiro possa estar bem atento a isso. Só a título de comparação, há poucos dias o Atlético ganhou do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, aqui em São Paulo. E o Cruzeiro bateu o Flamengo no último final de semana, apesar de ter sido eliminado na Libertadores pelo time carioca. Aqui uma prévia do Arthur Jorge, que é um treinador que conhece o futebol brasileiro, talhado para vencer e tem mais disputas e decisões pela frente. Otávio no gol, William na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus na zaga. Aí no lado esquerdo, ou Rojas ou Vidalba. No meio-campo, Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, o cérebro do time. E aí o ataque com Wesley de um lado, Arroio de outro e o Caio Jorge centralizado. O que foi, Rona? Aí, o maior de Minas, dá uma olhada. Você falar que tá equilibrado, o jogo tá de brincadeira. Ah, pô, o clássico, o maior de Minas, o clássico, Cruzeiro, com certeza, pô. Agora é só o Gerson e o Matheus Pereira. É jogar como se fosse uma criancinha jogando com vontade. É só isso. Vocês fizeram isso contra o Flamengo aqui na volta, arrebentou o Flamengo. Então é só isso. Não precisa fazer mais nada aqui, ó, gelado, ó, geladinho, para, como é que é? Vai lá e resolve, filho. É a hora. Agora, pra mim, o Cruzeiro é disparado pra vencer. E se for pros pênaltis, eu vou dizer uma coisa pra você, menina Renata. Não, mas você falou que não tem equilíbrio, então não vai pros pênaltis. Porque eu não tô te entendendo. Pode dar uma zica, o apito hoje em dia faz a Eric diferença. Gosta, né? Nós sabemos que o apito faz a diferença aqui. Aqui ninguém que é juvenil aqui, todo mundo é profissional. Só se for no apito. E se for no apito, tem o Cássio ainda pra pegar os pênaltis. Só isso. Agora é o seguinte, vamos observar o que pode ser preparado pelo Barba, o Eduardo Domingues, técnico do Galo. Everson, goleiro com pouco marketing, mas é extremamente eficiente. Natanael, Juan Tressoldi e Vitor Hugo na zaga. Vitor Hugo! O pênalti que você cometeu no final de semana, eu não esqueci. Eu não esqueço, a minha memória é de elefante. Renan Lodge no lado esquerdo. Aí no meio-campo, Maicon, conhece bem a Chora Coração, Rona? Quem? Maicon. Esse menino é da base do Corinthians, hein? Então pode ajudar um pouco o Galo aí, porque tem um corintiano aí. Alan Franco ao lado dele. Aí no meio-campo pode ser o Fred já titular ou o Vitor Hugo. O Coelho tá numa fase muito boa, tá jogando demais pelo Galo. O Bernard voltou a ser efetivo, participativo. Parece que resgatou também o aspecto físico. E o Cassierra lá na frente, que é um jogador que vem sendo acreditado e também considerado pelo técnico. Cicinho, é com você o Galo. Renata, se você analisar o time do Atlético, é um time que não tem aquela grande estrela como tinha o Hulk, mas Perfeito. É um time que hoje tem uma sintonia. E isso passa realmente pelo Barba, o treinador que soube extrair o melhor desses jogadores. Pega o Bernard, né, que vinha irregular, mas às vezes quando entrava era até decisivo. Hoje já consegue ter uma sequência, próprio Renan Lodge. Então, assim, é um jogo bem equilibrado. E fazia tempo que essas duas equipes não chegavam tão equilibradas assim para um clássico, né? Ou o Atlético estava bem demais, ou o Cruzeiro estava bem demais. Então, assim, nessa questão. Mas hoje, o favoritismo é difícil. No Atlético e Cruzeiro é difícil colocar. O Ronaldo, ele fica falando, Gerson, Matheus Pereira. Por quê? Porque contra o Corinthians eles entraram e deitaram, porque o time do Corinthians é mais limitado. Jogaram Agora o Atlético Mineiro já é diferente. O Atlético Mineiro... Agora vocês querem vir pra cima do Cruzeiro já aumenta. Não é assim, não. Ronaldo, não é assim, não. Não é assim, não é Cacete do Planeta, não. É Cassierra. E assim, não é Corinthians toda hora, não, Ronaldo. É Atlético Mineiro, irmão. Aí é a o seguinte, grandeza. é 90% o maior de Minas, o Cruzeiro aí. E 10 maior de Minas, lógico. Olha que bacana, Cicinho de um lado, Ronaldo de outro e o Edu querendo colar no Ronaldo, né? Eu sou Cruzeiro, eu sou cabuloso. Eu sou cabuloso, não tenha dúvida disso. O maior de Minas. Clássico decisivo, então, na Copa do Brasil. Será o quarto encontro na competição entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Tá aqui 2024, mas eu sei que é 2014. A final, primeiro jogo, Atlético 2, Cruzeiro 0.
Luan e Dátulo marcaram os gols. E depois o jogo da volta, Cruzeiro 0, Atlético 1, gol de Diego Tardelli, o Atlético conquistando em 2014 a sua primeira Copa do Brasil. Isso. Depois, outro encontro em 2019, Cruzeiro vencendo o primeiro jogo nas quartas de final por 3-0. Gols de Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho. E na volta, o Atlético vence no Independência, gols de Casares e Patrick, belíssimo gol até do Patrick. Foi mesmo. E o Atlético fica ali flertando com quase 3-0 para devolver e levar para O gol do Patrick foi no finalzinho. É muito no final. 42, se eu não me engano, pênaltis, 43, assim. E 2025, quartas de final. O ano passado o Cruzeiro vence na Arena 2-0, Fabrício Bruno e Caio Jorge. E vence novamente 2-0 no Mineirão, com o Caio Jorge marcando 2 vezes. Esse é o quarto de Copa do Brasil. Copa do Brasil. Teve outras eliminatórias. Campeonato Brasileiro de 99 e Campeonato Brasileiro de 86. Isso. Né? São esses outros dois. Esse é o sexto, então, de mata-mata nacional. 3 de Copa do Brasil, 2 de Brasileiro. Esse sendo o quarto de Copa do Brasil, o sexto de mata-mata nacional. Isso. 86, 99, 14, 19 e 25. Isso. E agora, então, 26 e o sexto. Isso, então o sexto. É isso mesmo. Miguxos. O povo aqui tá mandando que já tá indo pro Mineirão. É mesmo? Desse jeito. Eu vou sair de casa umas 5. É o famoso, cedo. pode ir, tem sempre aquela pergunta, né? Já pode ir, né? Então, já pode ir. Mas, então, tem muita gente que vai e almoça lá, né? Faz um churrasquinho na porta. Eu já vi uma turma, eu já fiz entrevista com essa turma que vai pra lá, se o jogo é 9h30 da noite, eles almoçam lá. Almoçam e já começa... Hoje é menos, né? Você sabia que andaram... não vou entrar muito nos méritos da cortando questão, a placa da turma que ficava ali naquele entorno? Não, nas ruas... Olha, que bobagem, tem tanta coisa pra se preocupar. Assim, o povo do churrasco volta. Não, mas não... Anarquia. Estão sendo procurados, assim. Não, que isso, virou isso. Tinha que procurar outras coisas. Tá tudo em ordem na cidade, né? Nossa, tá demais. Nossa, limpinha a cidade. Vamos pular aqui que a gente quer continuar no ar, senão vai virar o plantão da cidade. Vai. Mande sua reclamação aqui no nosso Você lembra site. do Laudívio? Laudívio Carvalho. É o Itatiaia Patrulha, juntinho de você. E eu gosto muito de queijo. É um vozeirão do Laudívio. Então, pessoal, aí mais dados aqui, né? Equilíbrio no Mineirão. Nos últimos 5 clássicos no estádio, o Cruzeiro venceu 2 vezes, né? O 2-0 da Copa do Brasil do ano passado e 1-0 da final do Mineiro deste ano. E o Atlético também venceu 2 jogos, 2-0 no Mineiro do ano passado, a expulsão do Gabigol, né? Aquele lance com a cotovelada no Lianco, e o 3-1 no Campeonato Brasileiro desse ano. E teve um empate sem gols no ano passado pelo Brasileiro, aquele 0-0 com o técnico Cuca ainda sendo o técnico naquela oportunidade do Atlético. O Atlético não perde há 11 jogos, não perdeu após a volta da Copa do Mundo. A última derrota do Atlético foi 24 de maio por 1-0 para o Corinthians, lá em São Paulo. E o Cruzeiro não perde como mandante desde o jogo contra o Botafogo no dia 26 de julho, 1-0 na ocasião. E aí, vamos... Eu falei uma ideia estranha com o André. Vou começar falando pelo Cruzeiro, que é o mandante. Eu fiz um levantamento, e é levantamento, não é que tem que ficar bem claro para as pessoas. Opinião, levantamento e você cruzar uma base de dados com o que o técnico tem feito. Sim. O Cruzeiro realizou 10 jogos até chegar nesse jogo contra o Atlético. E nesse Pós-Copa do caminho... Mundo? Pesadíssimo, né? A Copa do Mundo, quando que voltamos? Soltamos 22, né? O Atlético ficou com um jogo a menos. Isso, porque o jogo anulado com o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. Isso. Porque teria 10 jogos também. Teria 10 jogos também. Isso, ponto. A Copa Só acabou de pra lembrar, Não, claro. eu tinha esquecido e o pessoal também. A Copa acaba dia 19 de julho, o Brasileiro volta 21, 22, Valores. Então 22, salvo engano, o Cruzeiro joga contra o Inter. Então hoje é 25, a gente tá falando de 33 dias. 10 jogos. É uma coisa maluca. Nesse caminho, nunca o Arthur Jorge, quando ele precisou de preservar algum atleta, esse atleta começou no banco novamente. O que eu tô querendo dizer? Eu falei pro André hoje lá embaixo na redação, eu acho muito difícil, não é o que eu faria, mas eu acho muito, muito difícil mesmo
que Rojas e o William não comecem a partida hoje. Eu também acho muito improvável. Eu tô baseando Na coerência. na questão na metodologia de trabalho do Arthur Jorge nesse período. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente está vendo sinal da cruz sendo feito nesse momento. O Cruzeirense fez sinal da cruz em algum lugar. Aqui no estúdio teve Cruzeirense Então, que fez. mas não faltou a metodologia de trabalho, a gente partindo desse princípio sobre metodologia de trabalho, então o William não poderia ser titular no jogo de volta contra o Flamengo na Libertadores. É porque... Então... Mantendo... Não. Tem um jogo dau, como diria o grande Aguinaldo Corinthians, Timóteo. quem joga contra o Corinthians é o Fagner. Isso. Porque o Fagner era reserva, estava suspenso no jogo de ida das mas eu tô pensando... Na minha cabeça tá um trevo, tá, gente? Eu tô trazendo esse trevo pra vocês. Então, porque me deu um trevo também, quando você falou de metodologia de trabalho. Não. Porque na Libertadores, quem era o titular era o Fagner. O Fagner fica fora do primeiro jogo por causa da suspensão. Da suspensão. Isso. E ele perde a titularidade. Mas ele joga contra o Corinthians no fim de semana seguinte. Mas porque ele tava sem rodar. E o normal dos portugueses é dar minutagem. Mas 90 minutos é muito. Dar minutagem. Ele jogou os 90 no jogo Jogou passado? sim, Não, contra o Corinthians também. No fim de semana. Jogou também. Sábado agora foi o Flamengo, ele jogou os 90. Jogou também. Jogou os 90. E assim, ele tava, é até normal, acho que todos os jogadores estavam, ele tava exausto nos minutos finais. Mas e aí, até, assim, eu sou capaz de apostar que o William começa o jogo. Até quando o Fagner fez os 90 minutos. Não, eu também não, mas eu tô analisando o que o Arthur Jorge tem feito. Quando quando o Fagner faz os 90 minutos contra o Corinthians, eu me lembro de chegar na redação na segunda-feira e conversar ali com o pessoal e tal, a gente fala, o Fagner jogou os 90. Então o William vai jogar o jogo de volta. E de fato ele foi titular no jogo de volta. Agora, na questão da lateral esquerda, eu não tenho essa certeza absoluta. Sabe por quê? Por quê? O Fagner ter feito os 90 inviabiliza o Fagner. Por conta da idade, por conta de tudo que a gente tem visto do Arthur Jorge fazer com o Fagner ao longo da temporada. Então, mas o Fagner não suporta 2 jogos? Não tem suportado pelo Cruzeiro. 2 de 90 minutos, Você tem alguma relação de 2 jogos seguidos que ele fez? Ele de 90 minutos? 90 minutos? Eu pego aqui, pode falar. Não, mas ele só pode 60 hoje. Pois é. Mas beleza, agora, ele no meio do jogo. Na questão da lateral esquerda, a gente pode avaliar que não necessariamente o Rojas tenha sido poupado. O Rojas pode ter perdido a posição. Não, assim, pode eu ter acho sido um teste para ver absolutamente justo se o Rojas perdeu a posição. Então, na lateral esquerda, eu coloco uma interrogação. Mas aqui... Na lateral direita, eu não coloco. Só um ponto. Então, por questão física, o André, eu entenderia a ausência do Fagner. Questão física. Se ele não suportar, de fato, jogar hoje, maior parte do jogo, porque assim, não dá pra você morrer com uma substituição já no intervalo, né? Mas se ele conseguir jogar pelo menos 60, 70 minutos da partida, pode falar, Tim, você tem aí o... Não, logo de cara, quando eu abri aqui a minutagem do Fagner, eu já vi os 2 jogos seguidos. É claro que teve um espaço maior de tempo, que é o Mirassol e o Corinthians. Não, calma. Ele teve a quebra. Ele ficou suspenso. É um jogo que fica suspenso, isso, tá certo. Tá certo. Porque meu ponto aí é o seguinte, cara, e aí não tem esse problema. Fisicamente, se o Fagner não suporta pelo menos 60, 65, 70 minutos, beleza. É natural que ele seja sacado do time. Mas ele tá bem acima do William hoje. Mas por que ele não começaria o jogo do Flamengo com o William? Mas será que a questão foi questão física? Eu acho que ele tentou dar minutagem. Pra mim é muito clara uma questão de talvez escolha. Talvez ele tenha tentado dar minutagem. O técnico tá escolhendo. Cara, dar minutagem não é colocar 90, 100 minutos num jogo com aquela intensidade contra o Flamengo. Agora tem uma coisa importante, né? A sequência foi Inter e Botafogo, tá, gente? Aquele jogou 2 jogos seguidos. Foi 2 jogos Foi recente, inclusive. Foi logo depois da Copa. Isso, foi depois Mas é que agora também tem uma questão de 10 jogos consecutivos que o Valu trouxe, que eu acho que em 33 dias que pesa também, né? Aí pro grupo. Mas pra mim ele tentou dar minutagem pro Fagner e talvez sim, naquele jogo contra o Corinthians, ele possa ter sentido pensando no jogo de volta. Só que o ponto aí é, cara, fisicamente, se não dá pro Fagner, não, ok. Peraí, eu me perdi. Sentido no jogo de volta contra o Corinthians? Não, então, talvez ele tenha sentido fisicamente naquele jogo contra o Corinthians e aí por isso tenha ficado fora do jogo. Isso aí a gente nunca soube. E nem vai saber, porque não foi perguntado. Não foi perguntado, infelizmente. Mas aí eu penso completamente o contrário. Tô conjecturando. Eu acho que o Fagner faz os 90 minutos porque o Arthur Jorge já tinha a escolha dele. Ele escolheu o William pro jogo de volta também. Então será que não é uma questão física? Hoje o Fagner é reserva do Cruzeiro. Mas aí é um erro dele.
Não, Desculpa. beleza, eu também discordo. Se a questão for só técnica, pra mim é um erro do técnico. Eu também discordo da escolha, mas eu acho que pelo que a gente vem vendo das escolhas do Arthur Jorge, eu vou ficar completamente surpreso se o William não começar a partida. Eu acho que é uma questão tática que eu discordo. Sim, Tô com do o William Daniel. ser um Sim. jogador com mais posse de bola, ataque, ser um jogador mais mas agudo. mas o Fagner tá te entregando isso nessa temporada. Cara, mas ele fez uma escolha pelo William nos 2 principais jogos da sim, temporada. eu entendo isso. É que em um, ele não tinha foi escolha. obrigado a Foi escolher e obrigado, no outro E ele de fato escolheu. E ele parece que gostou muito do que ele foi obrigado a escolher. Que aí o William vira o titular. Não, é que assim, Sim. Baseado no primeiro jogo contra o Flamengo, o William ser titular no segundo não era absurdo nenhum, pelo que ele fez no primeiro jogo. Só que pelo que ele não fez no segundo jogo, eu acho que é errado. Só que aí Pra ele mim é um poderia erro do ter treinador. colocado o Fagner contra o Flamengo alguns minutos. Ou ter colocado o William e deixado o Fagner descansar mais um jogo. Mas ele faz uma escolha, mais uma vez, pro Fagner jogar 90 minutos. O que isso me indica? Que ele já tem o titular dele, cara. O titular dele é o William. Na lateral esquerda eu coloco um ponto de interrogação. Para enriquecer mais ainda o nosso debate, eu fiz um levantamento aqui dos 4 laterais. Aí o meu levantamento ele traz o seguinte: jogos na gestão Arthur Jorge e jogos que participaram no total, não somente. Tem jogos de 90 minutos e participações no total. Aí tem o William. Ele foi titular em 6 jogos com o Arthur Jorge e participou de 10 jogos no total. Aí esses outros 4 entrou, no segundo tempo, entrou a minutagem aqui não está especificada. O Fagner, 13 jogos como titular, mais do que o dobro do William, e um total de 19 jogos com o Arthur Jorge. Entre jogos que ele também entrou. Então a gente está falando de uma distância, pegando o total de jogos, um tem 10 e o outro tem 19. E nos titulares, o Fagner tem o dobro. E aí com Rojas e Vidalba isso fica mais equilibrado. O Rojas tem 6 jogos como titular e 8 no total, onde eventualmente ele saiu do banco, igual contra o Mirassol, ele sai do banco faltando 3 minutos para o jogo acabar. O Vidalba tem 7 jogos como titular. Aí é importante, eu fiz a separação. 4 desses 7 jogos como titular como lateral esquerdo. E 13 participações no total, sendo que das 13 participações, 8 como lateral esquerdo. Então, assim, só para trazer, o Vidalba, ele já está igualado ali com o Rojas e em termos de números de jogos como titular na era Arthur Jorge, o Fagner está bem à frente do William. Mas eu tô com o André, tô com o Dani, parece que neste momento ele de fato fez uma escolha tática que, gente, e aí quando a gente fala não concorda, não quer dizer que ninguém tá querendo saber mais do que qualquer técnico, mas da mesma forma que você, torcedor, a gente também, eu não concordo com essa visão do Arthur Jorge e nenhuma das duas laterais. E pegando o padrão que ele tem feito, às vezes, nessa sequência de rotação, nenhum jogador que ficou fora, tipo 90 minutos numa partida e que na nossa ótica é titular, ficou fora a próxima partida. E digo mais, e aí é conjectura também, não tem informação, eu não ficaria surpreso com relação ao jogo contra o Flamengo se uma alteração no meio-campo acontecesse. A volta do Gerson, mas talvez a saída do Lucas Romero. Eu ficaria surpreso. Eu não ficaria. Por quê? Tem um jogo contra a Chapecoense, e aí, gente, eu só tô falando de situação de jogo. É evidente que o Atlético não tem a menor comparação com a Chapecoense. O jogo de volta da Copa do Brasil... Sim, o Matheus Henrique é titular. Isso, tanto que ele faz o gol, né? Isso. E o Arthur Jorge chega na coletiva e fala que colocou o Matheus Henrique na partida por uma questão de situação, como ele entendia que poderia ser o jogo, o Cruzeiro com mais posse de bola. Eu acho que o jogo hoje caminha, tá, pessoal, para que o Cruzeiro tenha mais posse de bola que o Atlético. Vou ficar, não surpreso, mas o contrário, se o Atlético tiver mais posse de bola no Cruzeiro, do que o Cruzeiro, não que o Atlético não tenha capacidade, mas eu tô falando de característica de um e de outro, tá? Ou estratégia. Tá aqui, ó. O meio-campo naquele dia foi Matheus Henrique, Gerson, Arroio, Kenji. Matheus Henrique e Gerson. Enfim, e o Romero até entra no lugar do Matheus Henrique. O Matheus não tava, né? O Matheus Pereira. Tava.
Tava. Mas Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, então, no campo. E detalhe, né? Aquele jogo, a ida foi 2/8 e a volta foi 5/8. O Romero jogou lá em Chapecó. Aí alguém pode falar, mas será que não é por conta da sequência do Romero, que vinha de outro jogo aqui? Eu acho que sim. Já respondeu. O pré-jogo era... O Romero jogou lá em Curitiba, contra o Curitiba. Mas o Arthur não falou na coletiva que foi por conta de sequência. Ele falou que foi pela característica do Matheus Henrique. Então, gente, eu tô tentando, não é inventar. Eu acordei com isso hoje. Eu não fui dormir com essas coisas na cabeça ontem. Mas hoje eu entendo o seu acordei raciocínio. com todas elas. Eu entendo a fala do Arthur Jorge, mas a minha impressão é que não só o Romero, mas outros jogadores foram preservados naquele jogo contra a Chapecoense. Mas era uma decisão e tudo, mas eu acho que o Arthur Jorge viu naquele jogo uma possibilidade de dar uma segurada em alguns jogadores. E no caso do Romero, apesar do Romero ter sido titular, ele sai aos 74 minutos. No jogo de ida? Não. Ele sai aos 74 minutos no jogo de sábado contra o Flamengo. No jogo de sábado. Desculpa. Então, assim, ele não fez 90 minutos, então eu acho que mas é uma não boa se enquadra, minutagem, né, André? Mas poderia acontecer. É muita coisa. E quando a gente olha aqui, ó, o Romero, ele joga como titular contra o Botafogo, aí vai contra o Coritiba, aí vai no jogo contra a Chapecoense lá e no que seria o terceiro jogo da sequência. Fica fora. Vamos lá. Ele tá vindo de 2 jogos Só que ele ainda fica fora contra o Flamengo o primeiro jogo, né? Sim. Eu acho que essas coisas todas pesam, cara. Eu ainda acho que o Romero vai ser titular. Eu também Pode acho. acontecer do Matheus Henrique entrar? Pode. Agora, eu tenho uma outra dúvida. Até pela atuação do Matheus Henrique contra o Flamengo no sábado. Foi boa? Foi boa. Mas eu tenho uma outra dúvida. Eu acho que é um jogo de muita pegada. Eu acho que ele não vai abrir mão do Romero, mas é só Eu também acho que não. Agora, eu tenho uma outra dúvida, Não que era a dá pra situação num clássico ser abrido do seu cão perdigueiro. Eu também acho que não, e é uma liderança muito importante. um Eu acho que ele mordedor. não abre. E um jogador assim que eu acho que traz muito espírito de combate, é um jogo que vai pedir muito combate. E o Matheus Henrique é completamente oposto, assim, sabe? Eu acho difícil. Agora, eu acho que tem uma dúvida no ataque. O Wesley entrou muito bem contra o Flamengo, mas na partida em que o Wesley foi titular contra o Flamengo no Maracanã, ele não teve uma boa atuação. Não. Então, é totalmente com a minha cabeça, não é nada que o campo mostra, mas eu acho que o Arthur Jorge possa estar pensando em ter uma arma para o segundo tempo, ter uma arma para o momento final da partida ter um jogador descansado, porque o Wesley mostrou que quando ele entra, porque ele ainda não está na melhor condição física. E isso é óbvio. por isso, exatamente. Então, às vezes, ele entrar com o time adversário um pouco mais cansado, Pode ele levar pode alguma entregar vantagem, mais. sim. Agora, qual que é a grande questão? Se o Arthur Jorge faz essa opção, quem poderia ser o titular? Então, assim, o Cruzeiro tem tão poucas opções para essa posição. Costa. Seria o João Costa. Ou o Lúcio. Que também tá... Não acho. Lúcio não vejo. Eu não consigo enxergar, na verdade, nenhum dos dois. Hoje à frente do Wesley, mesmo do ponto de vista físico. Tá? Sim, mas eu acho que sim. O João Costa, fisicamente, pra mim, tá melhor que o Eu gostaria de ver o Wesley na esquerda com o Vidalba com ele. Porque o jogo no Maracanã, acho que passou muito pelo Rojas também. O Rojas não acertou nada no Maracanã. Como disse o Rojas Arthur não Jorge... colocar a bola no chão. Após a vitória contra o Flamengo, os nossos laterais tiveram uma noite não muito feliz no Maracanã. Pois é, e aí o Vidalba vem no Mineirão, faz um jogo muito bom contra o próprio Flamengo. Então o Wesley, talvez com essa cobertura sendo melhor feita, aí ele se sinta mais à vontade para jogar. Eu acho que o Wesley começa e aí seriam 4 mudanças, né? Na minha cabeça, eu acho que vão... Eu também acho que o Wesley começa, só levantei essa dúvida. Na minha cabeça, eu acho que vão ser 4 mudanças. A volta do Gerson? A volta do Gerson. Quer escalar seu time? Escala aí. Não, não é o time que eu gostaria. Você acha que vai ser? Eu acho que vai ser Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Gerson, Matheus Henrique, Arroio, Matheus Pereira, Wesley e Caio Jorge. Eu tenho dúvida na lateral esquerda e acho que o Romero joga e o Matheus Henrique não. Minhas únicas duas questões. Eu acho que ele vai dividir algo na lateral esquerda. Gente, esquerda. só pra galera entender, né? Quem tá chegando aí agora, pô, tirou o Romero do time e tal. É o que você acha que o Arthur Jorge vai fazer. É isso. Sabe o que eu acho? Faça esse exercício aí conosco, chat. Faça esse exercício. Sabe o que eu acho que ele vai fazer, Valuzinho? Eu acho que ele mantém o Vidalba na esquerda. Então seria Otávio. Vocês me deram
Vocês me fizeram dar o braço a torcer. Pra mim ele vai de William agora também. Vocês me convenceram. Na zaga, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Na verdade, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. E pelo lado esquerdo, eu acho que ele vai dividir Alba. Eu acho também que ele mantém o Romero. E aí, do meio pra frente, é o time que a gente tá habituado. Romero, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e o Caio Jorge. Agora você quer ver uma parada? É isso aí, pessoal. Agora é decisão, agora é clássico, agora é Copa do Brasil, né? Depois de uma vitória gigante de 2-1 sobre o Flamengo, o Cruzeiro já virou completamente a chave e concentra todas as forças no maior desafio dessa semana. O clássico contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. E olha só o momento da Raposa. São 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, o time está no G5 e chega para esse confronto embalado e com uma confiança lá em cima. Do outro lado, o Atlético chega defendendo uma sequência de 11 partidas sem perder. Ou seja, meus amigos, promessa de 2 jogos pegando fogo. E tem novidade importante para o Cruzeiro. Jonathan Jesus está de volta depois de cumprir suspensão e ficar novamente à disposição de Arthur Jorge. A Raposa também não tem nenhum jogador suspenso para o primeiro duelo. A primeira batalha acontece nesta terça-feira às 21 horas no Mineirão. E a decisão da vaga será no dia 1º de setembro na Arena MRV. E aí, pessoal, não é apenas um jogo, né? É clássico, é mata-mata, vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Agora eu quero saber de você, o Cruzeiro chega como favorito nesse confronto? Arthur Jorge deve manter o mesmo time que venceu o Flamengo? Qual o jogador que você acha que pode decidir esse clássico? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Se você curte acompanhar tudo sobre o nosso cabuloso, já dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não se esqueça de conferir as ofertas do Shopee e do Mercado Livre que aparece durante o vídeo do canal. A Libertadores ficou para trás, o Brasileirão continua, mas agora o foco é só Copa do Brasil. É um Mineirão lotado, é um mata-mata, é um clássico, né, gente? É Cruzeiro e Atlético. Vamos, cabuloso! Até o próximo vídeo!